Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Um financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Panvel, você sempre bem. Olá, eu sou Fernanda Appel e você está na NET Cidade de Porto Alegre, Canoas e Litoral Norte. Este é o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Nesta edição você vai conferir. Hospital Mãe de Deus recebeu na sexta-feira, dia 28, em evento realizado nas dependências da instituição, convite para se tornar hospital referência da Copa. Fisioterapeuta e personal do sono, Dayana Kish, demonstra a correta posição para dormir e ter um sono reparador. Vice-presidente da Abrange Nacional e presidente da Porto Alegre Clínicas alerta para os problemas de saúde nos dias de calor excessivo. O Jornal do Consumidor desta semana está começando! Paulão, presente na coletiva de imprensa nesta manhã. Paulão, nosso ídolo do vôlei, qual a sua opinião em relação a essa preparação do Mãe de Deus e receber um convite tão especial? Olha, eu acho que tudo que está envolvendo hoje esse grande evento, que é a Copa do Mundo, né, esse know-how todo, esse legado todo maravilhoso que é o legado de padrão FIFA, que a gente brinca tanto com isso, mas é realmente um padrão maravilhoso. Eu acho que se estende a um grande símbolo que é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, que é o Hospital Mãe de Deus. Então eu acho que é uma referência, e quando se busca referência com uma competição tão importante, eu acho que não poderia ser diferente. Paulão, você acredita que Porto Alegre, bem como Mãe de Deus, tem a estrutura suficiente para atender esse padrão FIFA? Tem o suficiente. Eu, por exemplo, conheço bastante sedes importantes da Copa do Mundo e Olimpíadas também.
A gente não perde isso. O que a gente não está acostumado é com grandes eventos. Isso sim, nós não estamos acostumados, então temos que ter aí um envolvimento um pouco mais emocional, porque a gente deixa a desejar um pouquinho na questão física, mas o calor humano nosso aqui é maravilhoso e a gente compensa com certeza. Verdade, obrigada, Paulão. Doutor Fábio Krebs. Doutor, quais foram os critérios que a FIFA utilizou para realizar essa escolha em relação ao Hospital Mãe de Deus? Na verdade, a FIFA ela solicitou através do comitê organizador local, né, da Copa, que houvesse a indicação de 2 hospitais de referência, né, para que ficassem, digamos, em condições de prestar o atendimento ao que é considerado a família FIFA, né? Então, que são os jogadores, as delegações, as comissões técnicas, os chefes de confederações, assim como outros convidados especiais da própria FIFA. E esses hospitais têm a necessidade de apresentar alguns pré-requisitos e que foram, né, perfeitamente atendidos aqui pelo Hospital Mãe de Deus e que, por isso, é um dos hospitais indicados. Qual a expectativa em relação a esses hospitais quando iniciar esse grandioso evento da Copa do Mundo? Na realidade, eu como coordenador médico da Copa aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especial, eu espero que não seja necessária a utilização, né? A gente espera que tenha saúde para todos os atletas e todos os componentes das delegações, evitando a necessidade. Mas a gente sabe que o hospital está em perfeitas condições de prestar todo tipo de atendimento em função de todo o investimento que foi feito, de aprimoramento de alguns setores, de reorganização, que é um hospital já de referência, né? Então, já há bastante tempo que o Hospital Mãe de Deus é um hospital de referência em atendimento de patologias variadas, de qualquer tipo de segmento da medicina. E, havendo a necessidade, a gente espera que tudo ocorra da melhor maneira possível, como a gente tem certeza que ocorrerá. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Doutor Cláudio Zeferin, o que representa para o Hospital Mãe de Deus essa escolha realizada pela FIFA tão grandiosa? Isso é um fato muito importante para nós, né? O Hospital Mãe de Deus está praticamente dentro do estádio Beira-Rio, onde vai se realizar a Copa, né? E nós estamos nos preparando já há mais de 2 anos, nós temos o Instituto de Medicina do Esporte funcionando, temos toda a tecnologia para atender todas as ocorrências da Copa. Esperamos que não tenha, mas se tiverem, nós estamos muito preparados para isso. A certificação da FIFA de hospital de referência para a Copa, ela vem concretizar esses esforços todos que a gente vem desenvolvendo para atender bem o evento da Copa. Ele é muito importante para nós. Em relação a esses esforços que foram realizados pelo Hospital Mãe de Deus, quais são os exemplos de estruturas montadas, até mesmo como o doutor falou, no Beira-Rio? O que os atletas podem esperar do Mãe de Deus? Bom, em primeiro lugar, o Hospital Mãe de Deus está muito preparado do ponto de vista tecnológico para atender atletas de alto desempenho, né? Em qualquer situação, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, nós temos uma estrutura muito qualificada para isso, né? Segundo, para a Copa especificamente, nós estamos instalando um robô de telemedicina dentro do estádio, porque nós teremos médicos no estádio e eles estarão conectados com os médicos especialistas da emergência aqui do hospital através de um robô que faz as comunicações. Ele transmite imagem, transmite dados, transmite exames, né? Então, os médicos que estiverem no estádio atendendo, eles terão condições de receber um apoio especializado da emergência do Hospital Mãe de Deus e já realizarem uma série de procedimentos no próprio estádio, antes do deslocamento da pessoa em atendimento para o hospital. Então, nós estamos aproximando a nossa tecnologia do estádio, tendo recursos dentro do próprio estádio, sejam médicos ou seja de equipamentos que permitem a comunicação online, né, com os médicos da emergência do Hospital Mãe de Deus. Então, isso é um fato importante, né? A outro, em se tratando de deslocamento físico rápido, né, apesar da proximidade, nós estamos a 1.200 metros do estádio, né, está sendo feito um novo heliponto no Parque Marinha do Brasil, até a Copa, né, com conexões com o estádio e com a emergência do hospital, né? Então, por dentro do Parque Marinha, né, nós teremos um acesso direto das ambulâncias, né, que permite chegar com o paciente dentro da emergência do Mãe de Deus em poucos minutos, né? Então, essa conexão também, ela física, para o deslocamento das pessoas, ela vai ser muito importante e está sendo toda preparada também para a Copa, né? A emergência do Hospital Mãe de Deus, ela está passando por uma série de reformulações para poder ter uma capacidade maior de atendimento na época da Copa.
né? Então, nós estamos já desde o ano passado fazendo mudanças, melhorias, né, de área física, de equipamentos, para poder, no período da Copa, estar mais capacitado para atender essas eventuais demandas. São diferenciais que marcam a qualidade do Hospital Mãe de Deus, né, doutor? É a nossa responsabilidade com a comunidade, né? E um evento desse porte, com a proximidade que nós temos da Copa, é a nossa obrigação oferecer esse tipo de serviço, né? E nós somos muito felizes de poder cumprir esse objetivo. Até o final de março a gente vai estar apresentando já para a comunidade as melhorias da emergência. Essa comunicação, a gente vai fazer uma simulação em final de março dessa comunicação com o estádio, né? E estaríamos preparados para a Copa. E nós, do Consumidor RS, repassaremos para você, consumidor, telespectador, essas informações tão importantes desse evento grandioso, né, doutor, que se aproxima. Está praticamente aí, e o Mãe de Deus, com toda essa estrutura fantástica, nós queríamos parabenizar essa instituição tão séria e comprometida, não só com o atleta, mas com o ser humano em geral. E estaremos juntos para cumprir o nosso papel, né? Muito obrigado pela presença e a parceria de vocês. Obrigado. Dr. Félix Albuquerque foi designado a ser oficial de controle de doping e já é responsável pela medicina esportiva aqui no Centro Clínico do Mãe de Deus. Doutor, explica um pouco para os nossos telespectadores o que vem a ser esse título, não sei se posso chamar assim de título. Na verdade, é uma satisfação estar falando com vocês mais uma vez. Eu fui designado oficial de controle de doping da sede de Porto Alegre. Eu realizo essa atividade já para a Federação Gaúcha de Futebol, para a CBF, e também participo dos jogos de Libertadores, Campeonatos Sul-Americanos aqui em Porto Alegre, né? E em função desse meu trabalho, fui designado então para ser o responsável por essa atividade durante a Copa do Mundo, o que certamente muito me honra, né? É um reconhecimento ao nosso trabalho. E nós, inclusive, fizemos, junto com a FIFA, o primeiro encontro dos oficiais de controle de doping antes da Copa das Confederações, no ano passado, aqui nessa sala mesmo, né? Que foi muito elogiado pela FIFA, tanto o pessoal que veio da FIFA realizar o evento conosco, pela organização do evento, que foi um evento fechado, obviamente, né? E também pela estrutura do hospital. Então isso nos dá uma satisfação e ao mesmo tempo uma tranquilidade que o Mãe de Deus está oferecendo as melhores condições e por isso está sendo hoje oficializado como referência para a Copa do Mundo. E uma satisfação especial para mim, que milito aqui no hospital na medicina do esporte há bastante tempo, mais de 20 anos. E vejo assim a criação do Instituto de Medicina do Esporte ano passado, né? Junto com o surgimento da Copa e depois Jogos Olímpicos, né? É uma gratificação de ver o reconhecimento da nossa especialidade e de saber que hoje nós temos uma estrutura muito qualificada, com profissionais bem especializados e atualizados, uma equipe muito boa. E mais importante assim é que nós estamos dentro de uma estrutura que se trabalha de forma integrada, porque a medicina do esporte, ela foca no esporte, obviamente, mas ela necessita do apoio de todas as áreas, da parte de imagem, parte de emergência, da cirurgia, enfim. E isso foi algo que eu sempre exaltei, assim, que montar uma estrutura de medicina do esporte, tendo todo essa base que o Hospital Mãe de Deus nos dá tranquilidade para enfrentar esse desafio. A gente sabe que são poucos os centros de medicina do esporte no Brasil ligados aos hospitais, né? Então a gente tem esse pioneirismo aqui no Rio Grande do Sul e creio que no Brasil também. Então acho que o reconhecimento do hospital como hospital de referência para a Copa é natural em função desse investimento que o hospital faz na área há muito tempo. Doutor, o Consumidor RS parabeniza os doutores e esperamos que não tenha casos de doping. Na verdade nós trabalhamos muito com a questão da prevenção, né? No futebol diminuiu bastante. A gente tem visto assim que os casos ocorrem mais por um descuido
do que por uma má intenção, na maioria das vezes, né? Mas estamos atentos, sempre atualizando, e acho que a FIFA avançou nesse sentido. Teremos, além do tradicional exame pela urina, também vai ter sangue, né? Então isso é um avanço que já vem desde o ano passado e que na Copa vai ser realizado. Então, por mais que a gente acredite que a maioria não quer se dopar, a gente também está sempre atento para aqueles que querem buscar algum meio ilícito. Mas felizmente a gente tem visto um declínio assim nos casos, né? Esperamos que continue assim. E o nosso papel é esse, é mais do que estar policiando, é estar educando e buscando a prevenção, porque a gente sabe que o uso de drogas ilícitas muitas vezes pode prejudicar a saúde do atleta, e o nosso papel é exatamente esse, de preservar a saúde do atleta e preservar a prática desportiva, né? É o fundamental. Verdade, doutor. Essa questão social tem tudo a ver com essa marca fantástica que é o Hospital Mãe de Deus. Fernanda Appel para o Consumidor RS. Hospital Moinhos de Vento, também de Porto Alegre, igualmente foi indicado pelo COL FIFA como referência hospitalar para a Copa de 2014. A indicação do COL FIFA considerou padrões como excelência em atendimento e estrutura da instituição. Porto Alegre, na área da saúde, está realmente muito bem preparada para a Copa do Mundo. Muitos assinantes da NET nos pediram, inclusive pelas redes sociais, que reapresentássemos a matéria com a fisioterapeuta e personal do sono Dayana Kish, que numa aula prática ensinou a correta posição para dormir e ter um sono reparador. Confira a matéria. Eu vou começar pela orientação de qual a melhor posição para se dormir. Sempre que a gente conseguir estabilizar quadril e deixar com que a altura do joelho fique igual à do quadril é o ideal. O que a gente costuma fazer, não é? Na hora de dormir, a gente tenta se aconchegar. Então a gente solta essa perna e deixa cair essa por cima da cama. O que a gente está fazendo aqui? Uma rotação da lombar. A gente está estressando o ciático. Então essa posição que é normalmente a que todo mundo gosta de dormir, vai botando as mãos por baixo do travesseiro e quando vê quem tem a tendência a virar de bruço, vira totalmente de bruço e aí bota a mão embaixo do travesseiro, continua nessa posição. Então, o que a gente orienta? Pode virar de lado, por favor. Hoje em dia, a gente tem um auxílio de um travesseiro que a gente chama de travesseiro de corpo, que ele é em torno de 1,30 m de comprimento. Então a gente consegue ter uma boa base. Os nossos travesseiros de corpo, eles são de viscoelástico de espuma pura. Então são travesseiros que não cedem tão facilmente ao peso da perna, que é isso que é importante. Se a gente colocar aqui um travesseiro simples, de baixa altura ou com material muito mole, ele vai ceder, ele vai continuar como se fosse chegar no colchão. Então, não nos adiantaria. O que importa, então? Que a gente estabilize, pode colocar essa perna em cima da outra ou deixar ela reta. O que importa é que a gente deixe esse ângulo aqui. A gente aumenta a altura do joelho para ficar próximo a do quadril. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando a coluna alinhada. E ó, eu tenho mais estabilidade no meu quadril. Eu mexo, óbvio, mas muito menos. Eu tenho uma segurança maior para pegar esse hábito, né? Normalmente as pessoas dizem, mas é difícil, quando eu vejo eu tô virando. Por isso que hoje tem o travesseiro de corpo, para facilitar essa nova posição, né? Esse novo hábito que a gente orienta. Dessa forma também, a gente tem onde posicionar as mãos.
a gente pode abraçar, daí aqui é livre, né? É como vocês se sentirem melhor. Querem abraçar o travesseiro, não quer deixar ele mais para baixo, não tem problema. Mas para as mulheres, principalmente para o seio, para a gente não estar se espremendo tanto, o travesseiro de corpo até em cima, eles nos auxilia muito isso. Principalmente para a estética. As mulheres acabam implicando depois com as rugas que a gente vai tendo no peito por causa disso, né? Também a gente vai ficando sempre na posição mais encolhida possível na hora de dormir. Então, essa é o ideal. Essa posição é a que nos deixa realmente com a coluna alinhada, com o quadril estabilizado. Agora, eu quero mostrar para vocês a importância do travesseiro. Como que a gente define a altura certa e o modelo também. Por quê? Porque hoje a gente tem um modelo tradicional, que são os modelos que a gente chama de modelo sabonete, por exemplo, e tem os modelos com o formato anatômico, que eles são com curvas. Ambos são ideais para a coluna cervical, desde que tenham no mínimo uma altura, um ângulo, na verdade, de 90 graus, né? Tem que formar esse ângulo de 90 graus com a cervical. A gente sempre vai estar cuidando o queixo com o osso aqui no meio do peito, que se chama o externo. Então, quando a gente estiver deitado de lado, que preencheu o suficiente, ficou esse ângulo, é a altura ideal. Agora eu vou demonstrar para vocês aqui como que a gente faz essa escolha. Aqui, sempre travesseiro, a gente deve puxar ele na diagonal. Por quê? Para ele realmente preencher e a gente não ter tanta necessidade de colocar a mão embaixo do travesseiro ou em cima, que é uma forma da gente se aconchegar um pouquinho mais. Então aqui, a gente pode olhar que o queixo está alinhadíssimo com o externo. Então aqui a gente vê que em nenhum momento, aqui realmente está uma posição confortável para ela, o ombro está bem acomodado, não precisaria aumentar essa altura e nem diminuir, tá? Ela está realmente alinhada nesse modelo de travesseiro. E como vocês podem ver, é um modelo tradicional, não tem o formato anatômico. Agora eu vou mostrar para vocês também as opções erradas, ou melhor, alturas erradas, para vocês conseguirem visualizar como tem diferença. E às vezes ela é sutil, imperceptível, a gente vai tentando tapear com a mão, com o braço, embaixo do travesseiro. Essa é a principal razão que eu digo assim, quando tu começares a colocar a mão ou o braço embaixo do travesseiro, é porque não está a altura certa, está precisando preencher esse travesseiro. Então vamos colocar aqui. Esse já é um travesseiro com formato anatômico. Sempre formato anatômico a gente puxa na diagonal, porque se eu manter ele reto, dá uma olhada, essa curva pega no meio da bochecha, no meio do rosto, isso fica desagradável. Então essa curva, ela tem que pegar na cervical, abaixo. Então esse modelo de travesseiro, ele dá uma sustentação maior para a cervical, ele ortopedicamente ele é mais correto, mas nem todos podem utilizar, porque eu preciso dessa amplitude para ficar bom no formato. Então muitos me procuram, querem o melhor travesseiro para cervical, mas a gente tem que cuidar, né? Nem todo mundo pode dormir com o formato anatômico. O que realmente a gente não pode descuidar é do ângulo de 90 graus. Se a gente olhar aqui, esse tá baixo. Olha como tá aberto esse ângulo, a gente tá alongando e isso não é bom, isso não é ideal. E aqui, olha como aqui a gente já nota que tá comprimindo o cólon dela. Por quê? Porque a cervical está fazendo pressão. Então esse travesseiro precisaria de um complemento. Eu vou colocar uma lâmina de 2 centímetros, para vocês verem como faz toda a diferença. A gente já perdeu a prega, diminuiu essa amplitude e olha o queixo. Reto com o externo. E ela pode dormir com o formato anatômico. Então aqui na Companhia do Sono, a gente trabalha com 4 tipos de travesseiros diferentes. O travesseiro deve ser escolhido quando você definir o seu colchão.
Se a gente, por exemplo, deitar ela agora num outro colchão de mola ou com uma cobertura de conforto extra, muda a altura. Por quê? Porque a gente vai acomodar mais ombro e quadril, então vai ceder mais, a altura do travesseiro muda. Por isso que a nossa orientação, quando procuram apenas travesseiros aqui na empresa, é que a pessoa identifique um colchão muito próximo do seu. Porque não adianta investir, travesseiro é um investimento, todos os nossos travesseiros vêm com um magneto infravermelho, que é para realmente contemplar também o relaxamento da cervical, né? Chegar ao sono profundo, auxiliar também nessa parte superior, né? Porque o colchão já vai com as tecnologias. Então a nossa orientação é essa, escolha um colchão próximo do seu ou até a gente pode agendar um horário, a gente vai até a sua casa, leva os modelos e mede direto, porque tem diferença. E isso que é o importante. Muito bem, olha, eu estou extremamente satisfeito com a aula que a Daiana nos proporcionou agora. Obrigada. Uma pergunta importante. Agora há pouco, o telespectador assistiu a entrevista do professor Josué Shostak. Recebeu a comenda do farmacêutico, Conselho Federal de Farmácia. Ele tem o mesmo problema que eu, artrose. Essa posição para dormir, o joelho dói quando encosta um no outro. Aqui a solução é aquele travesseiro de corpo. Porque o que acontece, Apple? Eu vou mostrar para vocês que se a gente colocar um travesseiro entre as pernas, ou melhor, um travesseirinho, como a gente diz, né? Às vezes a gente tem a ideia de que qualquer coisa entre as pernas já é o suficiente. O que acontece aqui? Deixa eu só mostrar. Olha o que ela fica. Fica completamente instável. Então, a tendência dessa perna cair durante a noite, ela voltar para aquela posição que não é a certa, entendi, é ruim. Então, o que pode se fazer? Não precisa ser o travesseiro de corpo, mas pode ser um travesseiro que tenha uma sustentação e que de novo volte. Esse travesseiro aqui, ó, ele cede um pouco mais do que o travesseiro de corpo. O que a gente está vendo? Que o joelho continua baixo em relação ao quadril. Entendi. Então não é tão ideal. Já é uma solução. A gente já melhora a lombar, a dor na lombar. Mas principalmente a questão de joelho com joelho também está salva. Muito bem. Olha, quero cumprimentar a professora Daiana Kiss pela aula que nos deu. Para mim foi importante, eu aprendi coisas hoje. Você tem dúvida, tem problema, está dormindo mal, puxa, artrose de quadril, de joelho, problema de cervical, problema de ciático, passa aqui, Plínio Brasil Milano, 12,85, o café aqui é ótimo, a água é bem gelada, tem biscoitinho, tem tudo aqui, é uma maravilha. E vem conhecer. Eu quero te agradecer muito, Daiana, pelo carinho conosco, pela dedicação, pelo teu trabalho, é um trabalho muito bonito, parabéns. Obrigada, e eu que agradeço, porque realmente poder passar essas informações, né? As pessoas vêm aqui à empresa e realmente tem muita dificuldade, não tem essas informações, investem e não investem certo, né? Tem gente que já trocou 5, 6 vezes de travesseiro e até hoje não acerta. Ou trocou 3, 4 vezes de colchão, também, como esse que vos fala, e não acerta. Já acertou agora, né? Ah, com certeza. Direto aqui da Companhia do Sono, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. E na volta, confira a entrevista com o doutor Alexandre Diamante sobre os efeitos do calor excessivo na saúde das pessoas. Já voltamos! Com os móveis planejados Manlec, todos os ambientes da sua casa vão ficar na medida certa. Venha conversar com nossa equipe e monte o seu projeto conforme a sua vontade. Você pode pagar em até 36 vezes no carnê, em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou ainda em até 60 vezes no Construcard. Ligue e agende uma visita sem compromisso. Móveis planejados Manlec, soluções para todos os ambientes da sua casa. Pois não. Completa, por favor. Eu paguei pelo web. Lá tem desconto, né? Eu vou querer trocar o óleo também. Claro, no Jet Oil. Só que tem que ser Ipiranga, viu? O lubrificante do coração da moto. Perfeitamente. Vou colocar crédito no celular, eu já volto. Muito bom, garoto. Prendeu direitinho, hein? Acho que agora ele já pode tirar essas rodinhas aí.
Sério? Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Um financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar. O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do MBA em Gestão do Varejo de Combustíveis. A capacitação, iniciativa da Sulpetro e Unicinos, acontece em Porto Alegre, com aulas a cada 15 dias, nas noites de sexta e aos sábados pela manhã. Associados do sindicato têm descontos de 30% no valor do curso. Mais informações e reservas pelo site unicinos.br. Panvel, você sempre bem. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Valig tem uma nova atração totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX. Uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. A sua arquitetura é diferenciada e a tecnologia IMAX proporciona uma experiência única e impactante. Agora sim, você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valig, na Assis Brasil 2611. No mês passado, fevereiro, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre experimentaram dias de calor excessivo, com temperaturas acima dos 40 graus. Alexandre Appel entrevistou o doutor Alexandre Diamante, vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo e presidente da Porto Alegre Clínicas, sobre os efeitos destas altas temperaturas na vida das pessoas. Confira. Doutor Diamante, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um inverno rigoroso. Muito rigoroso. E nós sabemos que vocês, que têm pronto atendimento, como aqui embaixo, na Porto Alegre Clínica... 24 horas de 24 sol a sol. Vocês têm uma demanda de serviços muito grande na época de inverno.
doenças respiratórias, doenças infecciosas de toda sorte. Os hospitais lotados, eu trabalhei dentro de hospital, no hospital de clínicas, enfim. É um negócio complicadíssimo. Mas nós estamos vivendo este ano no Rio Grande do Sul uma onda de calor insuperável. São recordes históricos de calor. 40 graus à sombra, 44, 48 no sol. É um clima horrível. Que todos nós sentimos. Que todos nós sentimos. Esse tipo de clima, que tipo de problema de saúde pode acarretar nas pessoas? O senhor que atende medicina do trabalho, será que os funcionários estão indo trabalhar? Bom, nós estamos em greve de ônibus, mas será que estão indo trabalhar? Será que estão rendendo? As pessoas idosas, como é que passam com um calor desse? O que acontece com o ser humano? Eu estou apavorado com o nosso clima. Não só tu, Alexandre. O que acontece, explicar para o telespectador, é muito simples. Com a temperatura nesta situação, 34, 35, temos ainda a umidade do ar, que também está nos essa sensação ruim, e isso tem a ver no trabalhador com a idade. Por exemplo, um jovem de 18 anos tem chance de sofrer menos com calor do que alguém de 60. Um obeso sofre mais com calor do que um magro. Muito bem. Então, esse tipo de consideração, na verdade, faz com que as pessoas, qualquer dos 18 aos 60, percam fundamentalmente o poder de concentração. Tu começa a trabalhar e tu não aguenta, tu só fala no calor, no calor. Então, a tua produtividade cai, o teu poder de concentração diminui e, com isso, tu fica muito mais suscetível a acidentes do trabalho. Do trabalho. Principalmente, eu não estou falando de quem trabalha num escritório, eu estou falando do operário que está na obra, que está trabalhando no basquete. Então, o que nós podemos fazer para isso? A pessoa tem como reagir de duas maneiras. A transpiração, que todos nós conhecemos, o que é a transpiração? É o suor que nós vamos, porque nós estamos expostos ao calor, que pode ser o sol, o próprio sol, ou através de uma fonte quente. Tem gente que trabalha em siderúrgica, tem gente que trabalha normalmente... Dirigindo um ônibus com aquele motor do lado? Nós estamos com um ônibus sem ar-condicionado, no sol o dia todo, a temperatura chega a 50 graus. Então o que acontece? A perda de concentração, nem vou falar na chance de acidente, de bater o ônibus, mas faz com que a pessoa comece a suar, o suor, e também a perder o calor pela pele. A circulação sanguínea da pessoa aumenta pela pele e nós perdemos calor pela pele. Por isso que não é legal a pessoa estar com roupas de manga comprida, calças. Por isso que a brigada tolerou botar a bermuda, porque a pessoa perde calor pela bermuda. Mas uma coisa é perder o calor, a temperatura vai subindo, a nossa temperatura ideal é até 37 graus, 36,5, daqui a pouco nós estamos com uma insolação. E o que é insolação? Isso é muito comum nas corridas, quando a pessoa corre uma maratona ou qualquer, 5 quilômetros é mais difícil. Então, o calor do corpo vai subindo e a pessoa começa a ter confusão mental, que pode acontecer também, além de cãibras, pelo fato do calor, cãibras, desmaios. Então, no caso de insolação, principalmente para trabalhadores que estão ao ar livre nesse calor, os colegas têm que ter uma brigada de primeiros socorros, tem que ter muito cuidado. Como é que se previne isso? Eu estava conversando antes, nós temos que prestar o nosso depoimento e a nossa gratidão para o senhor Carrier, que foi a primeira pessoa que propôs e inventou o que nós chamamos de ar-condicionado. Ele nos Estados Unidos era um engenheiro, foi chamado e ele projetou ambientes ventilados nessa área de siderúrgica, de calor, tudo. Então o que nós temos que fazer para prevenir? Fundamentalmente hidratação, muita água. Beber água. Água. O ideal, sais, não, água, beber água. Então, de 15 em 15 minutos, água para repor o que está perdendo e para refrescar.
sair do sol e ir para uma sombra debaixo de uma árvore, dar uma descansada, por isso que diminui também a produtividade. A produtividade cai muito. Tá. E tentar um ar fresco, alguma coisa, para a temperatura do corpo baixar, tu te sente melhor e volta à atividade. E por último, assim, nesse nosso diálogo, a adaptação ao calor. Quando nós vamos para um outro continente, ou vamos no inverno para a Bahia, que está um calor, em julho, nós levamos 2, 3 dias para nos acomodar. Então, de uma maneira ou outra, Alexandre Appel, a maioria das pessoas, não é esse calor infernal senegalês que no Senegal, em Dakar, dizem que é brasileiresco o calor senegalesco que nós sentimos. Então, tentar se adaptar dessa maneira, trabalhando de short, tomando água, indo para uma sombra. Mas o resumo é o seguinte, diminuir a capacidade. E quando eu era muito jovem, o único lugar que tinha ar-condicionado, ao menos em Porto Alegre, que eu era jovem, eram os bancos. Verdade. Eu passeava na rua da praia e entrava naqueles bancos. E alguém me dizia, eles fazem isso não por ser bonzinhos, para o funcionário poder trabalhar melhor. Então hoje nós estamos aqui num clima maravilhoso, estou com 30 mil BTUs nessa sala e nós estamos bem. Mas o trabalhador em si, no ônibus, na repartição, nas delegacias, que às vezes a gente frequenta uma delegacia, é um ventiladorzinho e a pessoa tem que tomar água e sair. Esta é a moral. Por isso, e para encerrar esse assunto, Alexandre, os países nórdicos, os países frios, existem teorias que a pessoa trabalha mais porque é muito frio. No frio. Então, os países de maior desenvolvimento são os países frios, onde tem maior desenvolvimento social. Noruega, Suécia, os países... Os indicadores de desenvolvimento humano isso que eu são muito mais elevados. São muito mais elevados. Porque aqui é o seguinte, o pessoal brinca normalmente com o nordestino, que ele dorme na rua, come um coco ali, não tem porquê, não precisa de uma casa, não precisa que a natureza tome o banho de mar dele. Então, também com um pouco preconceito em cima disso. Mas os indicadores de desenvolvimento humano, os países frios estão em primeiro lugar. Quem me conhece sabe que eu tenho horror desses campeonatos de futebol regionais. Tenho pavor. Até porque em 1967, eu me lembro, surgiu o torneio Roberto Gomes Pedrosa, Grêmio Internacional, passaram a disputar competições nacionais. Eu ia no Olímpico torcer pelo Inter sem briga. Eu ia no Olímpico também assistir jogos do Inter Internacional sem briga. É uma coisa impressionante. Então, desde lá que eu entendi que os grandes rivais de Grêmio e Inter não são Grêmio e Inter. Os rivais são os outros clubes do Brasil inteiro. E hoje, felizmente, nossos clubes disputam torneios internacionais. O Internacional, campeão do mundo, como o Grêmio, Libertadores, etc. Mas teimam em fazer esses campeonatos regionais, doutor Alexandre Diamante, que para mim são deprimentes. Eu lhe confesso que não assisto, tem o pay-per-view e não assisto. Agora eu fico pensando o seguinte, com este calor de 40 e tantos graus, como é que joga futebol, doutor Alexandre Diamante? Pelo amor de Deus, me explique isso. Eu vou só te dizer isso. Essa semana, uma rádio me procurou sobre esse assunto, a gente trabalha em medicina do trabalho, obrigar jogadores que são, aí voltando ao que eu falei, bom estado físico, bem preparados, mas no sol das 16 horas, e me chama a atenção que a DRT, que é tão justa, tão correta, fez com que este grupo, para ser televisionado, pudesse jogar às 17 horas. O Internacional, no domingo que passou, jogou às 7h30 e teve 2 paradas técnicas por tempo. Na verdade, não é humano, não é factível, há risco sim de ocorrerem a insolação que eu falei no início e até desidratação e problemas. Pode levar à morte. Pode levar à morte. Infelizmente, sim. Mesmo sendo atletas bem preparados, mas é uma situação, no Passo da Areia, o Grêmio jogou um outro dia ali, 60 graus, queimaduras na sola dos pés. É que o que salva é que são jovens, 20 anos, o Grêmio e o Inter jogando com sub-23, são jovens, mas na verdade é o seguinte, o bom senso, que existe o bom senso dos clubes, não deve ser permitido antes das 7. Por que às 7? Porque já baixou o sol e há uma tendência, pode ter uma chuva, pode ter alguma coisa,
e a temperatura seria menos de 30 graus. Para ter uma ideia, o nosso telespectador, esses dias um avião de uma companhia não decolou. Pois é, me conte isso. Um avião da Copa Airlines... Isso. Era o voo das 11h30 que fazia Porto Alegre, Panamá, não decolou. Não decolou, levou, os passageiros desembarcaram, eles hospedaram em hotel, quer dizer, foi uma coisa, não foi por economia, foi uma coisa séria. O que eu li, os técnicos, e acreditei, é o seguinte, com tanto calor, que os jogadores também não devem jogar, dilata motor, dilata... e tem que ir com menos combustível e a pista teria que ser maior. Então, para evitar um risco de acidente... Um risco de acidente. Pagaram um hotel, pagaram tudo e marcaram para 00:30 o voo, por segurança. Os técnicos dizem que é viável, que já aconteceu isso e teve que fazer 2 paradas, uma na Bolívia, para botar mais combustível. Mas provavelmente o avião devia estar lotado, período de férias, com muito combustível. Eles optaram por transferir em 12 horas. Até os voos têm que ter segurança, Alexandre Apio. Achei, claro que foi desagradável. Hoje, no outro dia, a empresa deu um comunicado, ninguém perdeu as conexões, enfim, deu um contratempo de 12 horas, mas eu acho que foi... Em vez de chegarem lá às 10 da noite, chegaram às 6 da manhã. Eu achei que... preservou a segurança das pessoas. E dentro dessa loucura, que também no Campeonato Gaúcho, desde jogarem rojões e outras coisas... Isso é que coisa horrível aqui, ameaçaram também um avião da American Airlines de uma bomba, né? Que também teve que fazer... Que mundo em turbulência, né? O mundo em turbulência, as pessoas não respeitam mais ninguém. Ninguém respeita ninguém. E a falta de respeito que vai de greves de serviços essenciais, a falta de respeito de profissionais que tem que nos atender, porque são pagos para isso, qualquer categoria, médico, engenheiro, recepcionista, funcionário público, mas, voltando ao início, o calor excessivo gera irritabilidade e às vezes tu acaba jogando as patas em quem não merece. Não merece. Quem é hipertenso? O calor é bom ou é ruim? Não, o hipertenso, por definição, tem que tomar medicamento. No calor, como há uma dilatação dos vasos, a tendência é a hipertensão diminuir. Mas o hipertenso tem que procurar o seu médico. Hoje o acesso à medicina está mais fácil. Aqui na Porto Alegre Clínicas também temos consulta 24 horas, não tem nenhum problema. E quem for hipertenso tem que tomar a sua medicação. No calor, a tendência é a pressão ficar mais normal, digamos assim. Só que a hipertensão não tem uma relação muito grande nem com calor, tem relação com outras coisas. Tem um percentual genético, tem um percentual de obesidade, um percentual de sedentarismo, pessoas que fumam, são várias causas. O calor, digamos, quem é hipertenso vai demorar um pouco mais para ter um AVC ou ter alguma coisa, que o grande número desses problemas, como tu sabe, é no inverno, né? O senhor foi procurado pela EGR para prestar serviço de atendimento nas estradas, socorro com as ambulâncias? Não, a EGR é a Estrada Gaúcha, né? Pelo que eu vi, está liberado, não tem nada, né? O trânsito, esse tipo de... Não fomos, objetivamente não fomos. Pois é, deviam procurar a Abrange. Alguém me disse que estariam procurando a Abrange para tentar ver se as operadoras não disponibilizariam uma ambulância. É uma coisa perigosa nessas estradas aí. Que estão sem nada, né? Estão sem. É impossível. Quer dizer, eu moro em Águas Claras, na RS 040, se acontecer algum acidente, só existe uma do SAMU em Viamão, uma ambulância, até chegar na RS 40. Quer dizer... O Odilon Sanches, que era um parceiro da Concepa, foi promovido, tá trabalhando lá em Goiás, Belo Horizonte, naquela região, Goiás, Minas, porque promovido lá pela Concepa. Eu realmente, a GR não nos procurou, nem a Abrange, nem ninguém, então... Pois é, que vocês têm unidades móveis, né? Eu fico tão preocupado com essa época, agora as pessoas lotam as estradas, é uma coisa terrível, né? Quem volta da Freeway, tu faz bem, Apio, tu não é muito fã de praia, tu eventualmente vai num evento e volta no mesmo dia, mas os fins de semana... Tem sido terríveis, né? É terríveis porque do meio-dia de domingo, nem segunda-feira, eu estava ouvindo até 10 da manhã de segunda-feira, estava o caos total. É o caos total. E não é nada feito, não é a criticar, mas as obras, a prefeitura
através dos seus órgãos, não ajuda, não consegue enxergar, e o Estado também não está preocupado. É difícil. Doutor Alexandre, obrigado pela agenda bonita. 30 anos dedicados à vida, é verdade, que espetáculo. Né? E tu foste muito importante durante muitos anos no programa Consumidor RS, acho que desde a estreia do programa, eu fui o teu debatedor. 98, o tempo passa muito rápido. Passa Minha muito mãe, rápido. que nos assiste sempre, Alexandre, tem 91 anos, e ela diz, a vida passa muito rápida. E eu quero dizer o seguinte, eu não sei, mas até a doutora Margarete, que hoje também está fazendo uma parceria com a doutora Mirelle Alves Braz, a doutora Margarete era nossa parceira, e o doutor Tessaro, enfim, nós tínhamos um time lá muito bom e, olha, programa de grande sucesso, Consumidor RS. Hoje o Apple mudou um pouco o estilo, não é mais em gabinete, é que o Tiago Silva, que na época era o dono da Lumière, um dos donos, hoje virou mais... está no trabalho braçal, mas... É verdade, é verdade. Não dá para a gente incomodar as pessoas, tirar a pessoa do seu escritório, enfim, do seu trabalho, para levar para dentro de um estúdio, às vezes horários ruins, trânsito complicado. Acaba que o convidado vai, mas vai de má vontade por vezes. Com calor, com trânsito, risco de assalto. Nós vivemos risco de assalto, a violência é tremenda. Vai né? para o comunicador. É verdade, aí o comunicador fica tenso, às vezes a pessoa fica fugindo, não retorna a ligação, para tentar levar uma pessoa para estúdio. Aqui a gente vem aqui, toma uma Coca-Cola Zero que tem ali dentro. E poderíamos fazer, para ar-condicionado. encerrar aqui, Alexandre Apple, os melhores momentos do Consumidor RS. Aconteceu de tudo, né? É verdade. Fizemos uma gravação. Uma vez eu fiz um comentário, a convidada se levantou e foi embora, né? É verdade. Tivemos momentos marcantes, momentos muito bons, momentos difíceis. Podíamos fazer mas os sempre, melhores momentos. Sempre procurando fazer com que as pessoas que nos assistem, de alguma forma, reflitam sobre esses temas que são aí do nosso dia a dia com muita dificuldade. Doutor Diamante, feliz 2014, pra sucesso. Nós, saúde. Que a Porto Alegre Clínicas continue aí atendendo, não tem reclamação em hora de defesa do consumidor, nada. As nossas empresas aqui no Sul são muito sérias, né? São muito poucas, sérias. Atualmente são poucas, né? São poucas, mas sérias. As exigências são cada vez maiores e para ficar verdade. nesse mercado... Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom, é isso aí. Direto aqui da Porto Alegre Clínicas, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apple. Felizmente, parece que o calor nos deu uma folga agora em março aqui no Rio Grande do Sul. O que vai pesar no bolso dos consumidores serão as contas de energia elétrica. Complicado. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS. Link Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores. Nosso programa e as matérias também podem ser assistidas no link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima! Que a guarida nos deu, possibilitou uma realização de um grande sonho, encontrar uma grande área para poder expandir os negócios aqui na capital. Sou arquiteto, estou prestes a casar, estou procurando uma casa, como a gente sempre sonhou. A guarida sempre vai me proporcionar isso. O dia a dia da guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. A Assembleia Legislativa sempre soube exercer sua principal missão: estar ao lado dos gaúchos, ouvindo os cidadãos para construirmos juntos o Estado que queremos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim sempre. Votando, fiscalizando, lutando por melhores condições de vida e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Um financiamento é decisivo para ter uma casa, mas não para ter um lar.
O crédito ajuda você a andar com o carro do ano, mas não compra a sua liberdade. Um cartão permite que você compre aquele relógio. Só não vai comprar mais tempo para você. Investimentos ajudam a conquistar uma posição, mas não garantem mais respeito. Com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos, isso é com você. Em 2014, dê valor a tudo que move a sua vida de verdade. Banrisul, evoluindo sempre com você. A Unimed Porto Alegre acredita que você só está bem, mas bem mesmo, se cuidar da sua vida por completo. Por isso, ela tem planos sob medida. Tem o Unimax, o plano mais que completo. Tem também o Uniparte, para você fazer economia sem economizar proteção. E para seus funcionários tem o Unifácil, o jeito mais fácil da sua empresa ter Unimed. Porque a gente acredita que é preciso cuidar de você o tempo todo. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Amor? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Panvel, você sempre bem.